Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Java Básico. Essa é a aula de número 66 e hoje nós vamos falar sobre o Garbage Collector, ou seja, o coletor de lixo do Java. Essa aula, assim como foi a aula passada, também é uma aula mais informativa para vocês ficarem cientes que esse recurso existe. Esse é um assunto que nós vamos falar sobre o básico hoje, porém é um assunto que você pode se aprofundar. Então vamos lá, como é que o Garbage Collector do Java funciona? Nós temos aí na tela um diagrama com a memória heap do Java. A gente já falou sobre a memória heap aqui no curso, que é onde ficam alocados os objetos Java do nosso programa. Então, toda vez que a gente instancia um objeto, nós estamos alocando memória para esse objeto, vai ter uma referência. Essa referência vai ficar na pilha do programa ou na pilha do método, dependendo de onde você instanciar esse objeto. E essa referência vai apontar para o endereço de memória heap, ou seja, a memória onde ficam alocados os objetos do Java. O tamanho desse objeto vai depender dos atributos, dos tipos dos atributos, da quantidade de informações. Então, por exemplo, um objeto que só tem um atributo do tipo inteiro gasta menos memória que um objeto que tem 5 strings, por exemplo. Então, vai depender aí muito dessas informações que estão dentro do nosso objeto. Então, nesse exemplo, nós temos 6 objetos alocados e cada um deles apontando para o endereço de memória e cada um deles também com seu determinado tamanho na memória. Em certos momentos do nosso programa, nós vamos deixar de utilizar esse objeto. Se, por exemplo, a gente instanciar o objeto dentro de um método e o método acabar com a execução, esse objeto vai deixar de ser referenciado porque ele não existe mais. E isso pode acontecer com vários objetos que nós temos na memória. Nesse caso, a informação vai continuar na memória heap do Java, só que esses objetos não são mais referenciados por programa, então eles acabam virando uma espécie de lixo, ou seja, está ocupando memória desnecessária, né? Já que a gente não está utilizando mais aqueles objetos. Entra em cena, então, o coletor de lixo do Java, que vai varrer a memória e vai limpar esses objetos. Como é que isso funciona? Primeiro, o Garbage Collector do Java vai marcar quais são os objetos, quais são as referências ali que não estão sendo mais utilizadas pelo programa. Marcadas essas referências, ele vai remover dessa memória. E é claro, a memória do Java, quando a gente vai alocando novos espaços, ou seja, vai instanciando novos objetos, elas são alocadas de forma sequencial. E ali, por exemplo, entre o objeto 2 e o objeto 4, vai ficar um espaço que poderá não ser utilizado. Então, isso não é muito legal. E o Garbage Collector, nesse caso, vai otimizar a memória, ou seja, vai retirar esses espaços que não estão sendo utilizados e vai deixar a memória otimizada. A próxima vez que a gente instanciar um objeto, ele vai ser alocado ali ao lado do objeto 5. A gente vai ver um exemplo agora, como é que a gente poderia chamar o Garbage Collector, forçar o Garbage Collector no nosso código, mas isso não é uma coisa que a gente faz realmente no dia a dia, tá? O Garbage Collector, ele executado de tempos em tempos. Esse tempo, ele não é realmente muito, não é a cada X segundos ou a cada X minutos. Então, isso tudo é gerenciado pela própria JVM, né, que é a Java Virtual Machine, a máquina virtual Java. Tem como a gente ver também isso pelo código, que é o exemplo que nós vamos ver agora. Então, aqui com o Eclipse aberto, eu vou criar uma nova classe, coletor de lixo, com public static void main. Nós vamos fazer aqui um programinha para a gente ver como é que isso funciona. O que nós vamos fazer nesse programa nosso aqui? Eu vou pegar a classe contato que a gente já tinha criado. Contato. Pode ser esse aqui, por exemplo, da aula 61. Contato, vou fazer um array de contatos para a gente poder instanciar esse cara aqui, tá? Então aqui, contatos, new contato. Já que isso aqui é um array, eu vou instanciar, por exemplo, 10.000 contatos, tá bom. E aqui, então, eu vou fazer um for, int 0 e menor que contatos length, para a gente lembrar um pouquinho do que a gente fez em outras aulas. E aqui dentro eu vou fazer um contato, new contato. Aqui eu posso passar nome, string, telefone. Então, aqui o nome vai ser contato mais i,
O telefone vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais i, só para ter algo aqui. E o e-mail vai ser contato mais i mais @email.com. Então tá aqui o construtor da nossa classe. Aqui a gente pode ainda passar essa declaração para cá e fazer somente isso aqui. E aqui então nós vamos pegar o contatos da posição i e nós vamos atribuir ao contato que a gente criou. Então vou colocar aqui um system out, contatos criados, e no final, por exemplo, a gente pode remover a referência desses objetos na memória. Aqui o array contatos, como a gente já aprendeu, ele é um objeto, então aqui ele vai alocar 10.000 posições, ou seja, além de alocar uma referência lá na heap para essa variável, já que array também é objeto em Java, ele vai alocar mais 10.000 espaços de memória. Para toda vez que a gente associar aqui um contato, vai estar associado àquela referência de memória. No final, a gente não vai fazer mais referência a 10.001 objetos do Java, né? Já que tem os 10.000 contatos, mais a referência do nosso array. E é isso. Vou fazer aqui um outro system out com contatos removidos da memória, já que a gente fez um contatos recebe null aqui. Esse programa aqui não vai fazer absolutamente nada pra gente, só vai ter essa saída aqui, contatos criados e contatos removidos da memória, né? Se a gente executar esse cara aqui, é isso daqui. Porém, a gente não tem referência nenhuma de quanta memória esse programinha aqui tá gastando. No Linux, se vocês estiverem utilizando o Eclipse no Linux, tinha, pelo menos quando eu usava mais o Linux, fica mais ou menos aqui ou mais ou menos aqui embaixo. Nessa barra de baixo, geralmente tem uma barrinha de memória com quanto o Eclipse está gastando de memória no Linux. No Windows e no Mac isso não tem, não sei porquê. Mas enfim, existe uma maneira da gente ver isso, quanto esse programa está gastando de memória. Então eu vou fazer aqui, só para a gente reutilizar código, vou fazer um método estático, obter memória usada. E aqui a gente vai calcular quanto de memória esse programa está utilizando. Como é que a gente faz isso? A memória a gente obtém em tempo de execução no Java. O Java tem uma classe chamada runtime, que pertence ao pacote JavaLang, que é o basicão do Java. Então vou botar aqui um runtime. Para obter uma instância dessa classe runtime, já que só existe uma instância dessa classe para JVM, como é que a gente obtém isso daqui? É o runtime.getRuntime. Isso daqui vocês vão ver em outros projetos como o padrão singleton. Se vocês quiserem, podem fazer uma pesquisa. Isso aqui é uma espécie de um padrão de projeto utilizado, onde só é permitido ter uma instância da classe para todo o projeto. No Spring, já que a gente falou bastante de Spring na aula passada, com o exemplo das anotações, várias coisas assim, todas as classes que o controller, serviço, os DAOs no Spring são todos singleton. Então, uma dica de um assunto para vocês pesquisarem, porque isso daqui é uma coisa que a gente utiliza muito no nosso dia a dia como desenvolvedor Java Web. Se a gente colocar aqui runtime, vocês vão ver que ele tem a quantidade de memória a ser utilizada, é um valor aproximado, e tem também o total de memória que está sendo utilizado no momento, e tem também a memória máxima da JVM. Para a gente calcular então quanto de memória o programa está utilizando, a gente utiliza o total de memória menos a memória que está livre. Então com isso daqui a gente tem a memória total que o programa está utilizando. Só que isso daqui, se a gente for ver aqui, olha, runtime.getFree, cadê? Get free memory. Isso aqui é em bytes. Então a gente, para facilitar, a gente vai transformar isso aqui em megas. Então vou botar aqui uma constante int em megas. Vou pegar aqui 1024 dá 1 KB
e vou multiplicar isso aqui por 1024 de novo, já que 1024 KB dá 1 mega, então eu vou 1024 vezes 1024. Assim a gente consegue transformar de bytes para megabytes. E aqui eu vou fazer um sysout dessa informação, vou colocar aqui essa informação aqui, vou colocar isso aqui entre parênteses e vou dividir isso aqui por megas, assim a gente tem um resultado em megas. E aqui a gente tem a memória utilizada pelo programa. Então aqui, depois de contatos criados, eu vou obter o tanto de memória que está sendo utilizada, e aqui no final também eu vou obter o tanto de memória que está sendo utilizada. Se a gente executar isso daqui, vocês vão ver que não vai ter muita diferença. Eu estou utilizando 7 megas aqui e 7 megas aqui, então não fez muita diferença depois que a gente atribuiu o nulo. A gente precisa então forçar o garbage collector a ser executado para a gente poder ver essa diferença. Aqui então eu vou colocar um runtime, vou pegar aqui o get runtime, que é como a gente obtém a instância. Existe um outro método que é o run finalization. Todo método que estende a classe Object, ou seja, toda classe Java, tem um método chamado finalize. O método finalize, ele é como se você estivesse marcando os objetos na memória para serem coletados pelo garbage collector do Java. Então nós finalizamos o objeto. Aqui então a gente vai pedir para executar a finalização desses objetos que a gente criou, e aí nós vamos pegar aqui o get runtime e vamos chamar o garbage collector, que é GC, garbage collector do Java. Nós estamos aqui então forçando a execução do garbage collector. Só tem um detalhe, não é garantido que o garbage collector realmente será executado. Nós estamos pedindo, por gentileza, garbage collector seja executado, mas não é garantido. Então vamos ver aqui como se comporta nosso programa agora. Nós temos aqui 7 megas sendo utilizados depois que a gente criou todos os contatos, e depois que a gente removeu os contatos da memória, apenas 1 mega. Então vamos fazer um negócio aqui então. Eu vou aumentar isso aqui para 100 mil e vou executar de novo. Olha a diferença, 52 para 0. Vou executar, vou aumentar mais um, vou colocar aqui 1 milhão. Vai executar aqui, deixa eu diminuir aqui. 252 megas, vou colocar aqui mais um pouquinho, pode ser que ele demore para criar esses 10 milhões aqui de contatos. Vocês podem ver que ele usou praticamente 2 GB de memória para poder criar esses 10 milhões de contatos aqui, e no final que a gente limpou deu 0. Então é uma maneira da gente ver isso na prática. Só que nos nossos programas Java, a gente não usa código assim. Então a gente não... É muito difícil de você ver um programa onde ele força o garbage collector a ser executado, a não ser que seja um programa mais crítico, assim, onde você realmente precisa de ter memória livre para poder alocar mais objetos. Existem ferramentas também visuais no dia a dia de um desenvolvedor. Por exemplo, você tem um problema em produção, onde muita memória está sendo utilizada pelo servidor. Você não vai colocar no seu código um exemplo desse que a gente fez e vai rodar em produção, porque afinal a gente não testa em produção, pelo menos não deveria. Para facilitar a nossa vida, existem ferramentas visuais, nós chamamos isso de ferramentas de profiling, onde nós vamos ver como a aplicação está se comportando, como o servidor está se comportando. A própria JVM traz uma ferramenta dessas, a Visual VM, né, que é o Java Visual VM. Existe até um comando para a gente executar, que a gente já vai ver isso agora, que é o JVisual VM. Para você conseguir executar esse comando no seu terminal, no seu CMD, no Command Prompt, você precisa ter o Java Home e o Class Path configurado na sua máquina, tá? Porque a gente não configura aquele Java Home, se vocês lembrarem o que eu falei lá na aula 2, que foi a aula que a gente instalou o Java na nossa máquina, a gente não usa apenas aquela configuração de variáveis de ambiente somente para programar em Java. O ecossistema Java é muito maior que isso, então é por isso
que sempre que a gente for trabalhar com Java na nossa máquina, numa empresa, a primeira coisa que a gente faz é configurar aquelas benditas variáveis de ambiente. Se você não tiver o Java Home configurado na sua máquina, juntamente com o ClassPath, você pode ir lá no diretório onde você instalou o Java, abrir o diretório bin e executar. Existe um jar chamado JVisualVM lá dentro, você clica e pede para executar. Eu estou aqui com o terminal aberto, vou aumentar aqui para a gente ver um pouco melhor. Vou executar aqui o JVisualVM e vai abrir o programinha. Aqui eu tenho o Java configurado bonitinho na minha máquina, tá? Então aqui, olha, a gente consegue ver as informações. Se vocês virem aqui, olha, nessa parte de aplicações, isso aqui também é um programa feito em Java, tá? Um Javazinho desktop. Tem a JVM e tem um Eclipse aqui, que é um programa que está consumindo memória Java. Então eu vou clicar 2 vezes nele, vai abrir essa telinha aqui. Algumas configurações um pouco mais avançadas da JVM, a gente consegue setar também. Então, por exemplo, no meu computador padrão está sendo utilizado 256 megas como memória mínima para ser utilizado. O máximo que eu tenho aqui é 1024. Então aqui são alguns parâmetros que a gente pode passar para a JVM para configurar. Tem também aqui as propriedades de sistema e etc. O que a gente está interessado aqui é nessa parte de monitoramento. Então vocês podem ver aqui, vocês podem ver o tanto de CPU que está sendo utilizado, tanto de memória, quantidade de classes que foram carregadas e as threads também. Nós vamos falar sobre threads na próxima aula, que é a parte de execução de várias tarefas ao mesmo tempo em um programa. Então eu vou tirar aqui essa parte de threads, a parte de classes, e vocês podem ver que isso aqui não é apenas do nosso programa Java, tá? O Eclipse em si, ele é uma aplicação e também está com classes carregadas, enfim. Vocês estão vendo que deu aqui um pequeno pico. Eu vou pegar e executar esse programa aqui de novo para a gente ver o que está acontecendo. Então ele está executando. Vou pegar essa parte aqui só para a gente ver aqui. Então vocês estão vendo que aqui, do momento que a gente fez o nosso programa, ele deu um pequeno pico, tá vendo? Aqui, olha, eu vou colocar os 10.000 de novo, a gente vai ver um pico novamente. Ele vai demorar um pouquinho para executar, mas tá vendo que ele tá aumentando aqui? Então a gente consegue ver também em tempo real, através de uma ferramenta de perfil como essa, de profiling como essa, o que está acontecendo com os programas que estão instalados num determinado servidor. E aqui depois ele deveria voltar, dar um picozinho, mas o programa ainda está sendo executado, vocês estão vendo que não tem nenhum output aqui, e aqui depois ele deve voltar, ó, já deu um pico aqui, voltou, assim que a gente limpou a memória, executou o Garbage Collector, ele deu um pico e deu uma descida. Fica a dica para vocês, então, de uma ferramenta que já tem instalado na tua máquina, se você tiver com Java, o JDK instalado nela, para você ver o que está acontecendo com os seus programas. Bem, pessoal, para essa aula é isso. Foi apenas uma informação que eu quis passar para vocês terem isso em mente, que isso existe e claro, se vocês quiserem, podem se aprofundar no assunto, porque é um assunto bem bacana de ser estudado. O código-fonte, como sempre, está no GitHub. Dúvidas e certificado do curso, cadastro no loiane.training. Com essa aula, a gente fecha a parte de recursos básicos da linguagem Java. No próximo módulo, a gente inicia a parte de threads. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueça de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!